A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, glória a Deus. Estamos aqui nessa noite para nós estar gravando essa live. Estamos na live As Mulheres, aprendendo com as mulheres da Bíblia. E eu vou estar gravando agora essa live aqui para o meu canal. Você que passar pelas nossas lives, inscreve no nosso canal do YouTube para nos ajudar a continuar aprendendo a palavra de Deus, dividindo a palavra do Senhor com as pessoas, incentivando outras mulheres a se apegar com a palavra de Deus. Quero agradecer aos irmãos, as irmãs que estão escrevendo no nosso canal. Que Deus abençoe cada irmã, cada irmão. E eu gravei essa live no altar da nossa igreja, mas ela caiu, então ficou dividida e eu vim para gravar para que ela fique completa no canal. Nós temos já várias pregações que a gente está pregando nos cultos da nossa igreja, a série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia, que é uma série que tem me edificado bastante, tem ensinado os defeitos e as qualidades das mulheres da Bíblia. E são lições que a gente vai se aprendendo cada vez mais a melhorar diante do Senhor. Então, que Deus abençoe cada irmão, cada irmã. E essa noite nós vamos estar falando, essa live sobre a filha de Jacó, Diná, que está no livro de Gênesis, capítulo 34. Então, eu vou fazer uma oração para que Deus venha abençoar essa palavra. Sim, Pai, em nome de Jesus, Senhor, te apresento, meu Deus, a tua palavra agora, meu Pai. Que não seja eu aqui falando de minha vida, do meu ego, da minha carne, Senhor, que eu diminua, meu Pai, e que o Senhor apareça na minha vida, e que o Senhor venha abençoar agora a tua palavra, que está sendo pregada, Senhor, aonde ela entrar, lá na casa, na família, que o Senhor venha edificar, que o teu povo venha crescer, que o teu povo, meu Pai, venha se render cada vez mais aos teus pés, Senhor. Ó Deus, que haja fruto na vida dos teus filhos, das tuas filhas, venha nos ensinar, meu Pai, a ser uma boa mulher, meu Deus, sábia, inteligente, meu Pai, nos capacita, Senhor. Assim, meu Deus, eu entrego, meu Senhor, essa live, essa pregação, essa palavra, que ela venha edificar muitos e muitos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e no poder do teu sangue, meu Deus. Amém, graças a Deus. Então vamos aqui abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 34, do versículo 1 até o versículo 5, vai dizer: E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, as filhas da terra. Fiquei filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a. E tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se sua alma com Diná, filha de Jacó. E amou a moça e falou afetuosamente à moça. Falou também Siquém a Emor, seu pai, dizendo: Toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viesse. Então aqui a história de Diná, nós sabemos que Jacó, ele teve essa filha com Leia, Diná, que aqui ela já era uma adolescente, e nós vemos que a história de Jacó foi uma história com as mulheres, Raquel e Leia. Foi uma história difícil para essas duas mulheres, que nós vemos que Raquel e Leia, elas competiam uma com a outra, uma queria o amor, né, de Jacó, e a outra queria ser mãe. E esta menina,
ela veio, né, de uma família que ela entendeu que ali não tinha um amor que correspondia, porque sabemos que o pai de Léia e de Raquel, ele enganou Jacó. Então a história já começa pelos pais, e as mães aqui, a Lia, ela não era amada por Jacó, e Deus abriu a madre dela e deu filho para que ela se levantasse a cabeça, para que ela erguesse, e aí ela tem essa filha, e nós vamos ver que essa menina, ela vai ter uma vida muito sofrida, difícil. Então aqui Jacó, ele está voltando para ver Isaac, e aqui ele já teve um encontro com Esaú, que ele temia, né, ser morto por Esaú, mas houve o perdão. Então aqui, e antes dele chegar até Isaac, ele fica nessa terra, e aí essa menina, ela quis sair para conhecer as outras, como que eram as famílias das outras jovens ali naquela terra que ela estava, e ela vai saindo sozinha. Ela não leva ninguém com ela. E a palavra de Deus vai falando que ela sai para ver as filhas da terra, porque talvez ela foi criada num ambiente difícil, onde ela via como que era a família dela, seus antepassados. E aqui ela, sendo uma adolescente, ela quer sair de casa e ela vai sozinha, ela quer ver como que é as outras meninas. E assim, irmão e irmã, nós vemos que é também nos dias de hoje, quando a gente cresce numa família, que a gente só vê que não tem o verdadeiro amor, que não tem correspondência ali dentro, que tem mágoa, que tem inveja. Aí quando a gente se torna um adolescente, a gente quer criar asas e voar. A gente quer ir ver como que as outras famílias funcionam, como que elas são. E assim foi essa moça, quando ela chegou nessa terra, ela não falou com seus irmãos, ela não falou com seu pai, ela saiu. Ela queria ver como que eram as outras famílias. E a palavra vai dizer no versículo 2 que o filho de Amor, Eveu, o príncipe daquela terra, viu-a. Então, moças, rapazes, pais e mães, esse é o perigo. Porque muitas das vezes a gente pensa que a gente está andando sozinho, mas nós estamos sendo observada por pessoas, e muitas vezes são pessoas que não vai falar a nossa língua, que não vai ter amor pela nossa alma, são pessoas que vêm contra os nossos valores e os nossos princípios, como esse rapaz aqui. Ele era o príncipe daquela terra, ele viu que era uma moça bonita, estava ali andando sozinha. Então a Bíblia diz que ele a tomou, porque era o costume daquelas terras, daqueles povos. Eles não tinham problema em deitar com a moça, eles tinham outros costumes. Então para ele aquilo ali não tinha problema nenhum. Então ele a tomou e deitou-se com ela e humilhou, porque ela era judia, tinha a lei, né? As moças ali só poderiam ser entregue para um relacionamento, para relação sexual após o casamento, e ali ele antecipou tudo isso com ela, humilhando, deitando-se com ela. E então aí nós vemos o perigo de uma adolescente, de uma moça que anda sozinha, que não fala para os pais para onde está indo, que não fala para a mãe os lugares que estão indo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, que nós devemos sempre orar pelos nossos filhos, nossas filhas, as moças devem sempre buscar a direção de Deus, porque nós estamos rodeadas de uma nuvem de testemunha. Muitas vezes você pensa que você está sendo sozinha aqui na terra, mas você está sendo observada, como foi essa menina. E agora essa menina, a Bíblia diz que esse rapaz se apega à alma
dela com Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou afetuosamente a moça. Então agora ele quer ela. Agora, depois que ele fez todas essas coisas com ela, agora ele quer honrar ela, casar com ela, mas não era o costume do patriarca Jacó, dos judeus, que fosse assim um relacionamento ali entre eles. E agora, depois que ela humilhou, agora ele vai e fala para o pai dele, para que o pai dele fosse até Jacó, pedir Jacó para ele casar com Diná. O versículo 4, e falou também Siquém a Hamor, seu pai, dizendo, toma-me esta mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viesse. Então Jacó aqui, ele foi sábio, ali diante do rei, ali do pai, do príncipe, ele não fala nada, ele espera seus filhos chegar, porque Jacó, ele sabia que ele estava sozinho e ele poderia ali acontecer alguma coisa com ele. Então ele fica em silêncio, em sabedoria, ele espera que seus filhos cheguem para contar para os seus filhos ali a reação, né, que os filhos dele vai ter para contar o que estava acontecendo com a vida da filha dele. E o versículo 6 vai dizer, e saiu Hamor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. Vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram-se os varão, iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que se não devia fazer assim. Então os rapazes ficou irado, triste, com essa situação que esse jovem fez ali em Israel. A palavra de Deus vai dizer aqui no versículo 8, então falou Hamor com eles, dizendo, a alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa filha, dai a peço vós por mulher, aparentai-vos convosco, dai-nos vossas filhas, tomai as vossas filhas para vós, e habitareis convosco, e a terra estará diante da vossa face, habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela, aos irmãos dela, achei eu graça em vossos olhos, darei o que me dizerdes, aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me dizerdes, dai-me somente a moça por mulher. Então nós vemos aqui que geralmente quando uma pessoa violenta alguém, humilha, ele já não quer mais aquela pessoa. E nesse caso aqui, esse rapaz, ele fez tudo isso, mas ele apaixonou por ela, ele amou ela e ele queria ela como esposa, mas não era o costume ali em Israel que fizesse essas doidices com eles. Então ele queria, aumentar o dote. Ele disse que o que eles pedissem ele daria, porque ele achou graça neles. Mas nós vamos ver nas consequências que vai ter nessa família, e tudo isso deveria ter sido evitado, mas uma jovem, que ela quis sair sozinha, não falou com os pais. Então nós devemos vigiar nesse mundo, porque muitas coisas a gente pode ter o livramento se a gente vigiar. Não devemos andar sozinha, o que nós aprendemos com essa palavra? Devemos sempre pedir proteção de Deus, porque nós não sabemos o que vai acontecer com nossas vidas quando a gente coloca nosso pé para fora de nossa casa. Então devemos estar sempre em oração, buscando o livramento do Senhor. E aqui essa moça,
esse rapaz agora ele está apaixonado por ela, ele quer ela, mas os irmãos dela não vai aceitar. Ali eles estão com ódio, com raiva dentro deles. E nós vemos que Jacó não ficou tanto assim, triste assim. É porque essa menina era filha de Léia. Talvez se fosse filha da Raquel, poderia Jacó ter tido mais sentimento, né? Porque Jacó, ele amava, era Raquel. E aqui nós vemos que os filhos de Jacó é que fica com raiva, com ira. Então a palavra vai dizer no versículo 13: então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Hamor, seu pai, enganosamente, e falaram porquanto havia contaminado Diná, sua irmã. E disseram-lhe: não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se forde como nós, que circuncide todo macho entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos nossas filhas e nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Hamor e aos olhos de Siquém, filho de Hamor. Então nós vemos aqui que os filhos de Jacó vai enganar esse príncipe, o pai dele, com a verdade, porque a circuncisão era uma aliança que todo judeu eles era circuncidado, todo macho. Então agora eles vêm enganando eles com a verdade, dizendo que se todo homem ali daquela terra se circuncidar, aí eles vão ter uma aliança. Então é isso que nós também devemos ter cuidado. O que nós aprendemos com isso? Que muitas vezes a pessoa ela vai nos falar a verdade, mas ela também pode nos enganar com a verdade. Foi o caso dos irmãos dessa jovem. Aqui eles estão falando de uma aliança. A circuncisão era uma aliança de Deus com os judeus. Nós vemos que até Jesus foi circuncidado ali quando Maria se purificou, levou ele no templo ali, apresentou ele com 8 dias, eles eram circuncidados. Então aqui eles estão enganando o rapaz com uma aliança que era algo que foi Deus que fez com os judeus. Então, cuidado quando alguém falar a verdade para mim, para você. Nem toda pessoa que fala a verdade, muitas vezes, ela é sincera com a gente. Então, nós devemos nessa terra confiar mesmo em Deus. Tudo que nós for fazer, nós pedir a direção de Deus, porque muitas vezes a outra pessoa está falando a verdade para você, mas no profundo ela está desejando o mal para você, ela vai fazer o mal para você. Então, antes de nós confiar nos homens aqui na terra, nós devemos sempre confiar no Senhor Jesus. Toda aliança que nós for fazer com as pessoas, mesmo que nós vejamos que aquela pessoa aparentemente parece que ela é humilde, que ela é verdadeira, nós devemos orar a Deus, pedir luz para Deus, porque muitas vezes aquela pessoa pode também querer nos enganar, como os filhos de Jacó vai enganar esses rapazes aqui, que eles foram honestos, mesmo que assim que ele pecou, que ele abusou, mas ele quis casar com a menina, veio com o pai dele falar com Jacó. Só que agora a ira, o ódio dos rapazes, filhos de Jacó, eles não perdoam, então eles vão fazer vingança dentro de uma coisa que é sagrada, que era a circuncisão, que era um ato de Deus. Então, aqui eles estão achando que é verdade, mas não é verdade, né? Aqui vai ter uma morte, a morte de várias pessoas através desse ato que eles vão fazer. E o versículo
19. Então tardou Macebo em fazer isto, porque a filha de Jacó lhe agradava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. O 20. Veio, pois, Hamor e Siquém, seu filho, à porta da cidade, falar aos varões da sua cidade, dizendo: esses varões são pacíficos conosco, portanto habitarão nela, nesta terra, negociarão nela, e eis que a terra é larga de espaço diante da sua face. Tomaremos nós as suas filhas por mulher, e lhe daremos nossas filhas, mas somente consentirão aqueles varão habitar conosco, para que sejamos um povo. Se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados, e o seu gado, suas possessões e todos os seus animais, não seremos nossos, consintamos somente com eles e habitarão conosco. Então, na porta da cidade era um lugar onde se fazia justiça, julgava as causas ali, e eles foram para a porta da cidade e falou com o povo ali da sua terra, com os varão, que Jacó tinha muito gado, possessão de terras, e que se eles fizessem aquela circuncisão, eles iam ser um só povo. E ali o povo, versículo 24, deram ouvido a Hamor e a Siquém, seu filho, todos que saíam da porta da cidade, que é o lugar onde fazia justiça, julgava as causas, foi circuncidado, e todo macho de todos que saíam pela porta da sua cidade. Então os jovens ouviram, o povo ouviu, os machos circuncidou. Aí agora nós vamos ver, a Bíblia vai dizer que vai vir a traição, vai vir a tragédia. O versículo 25 até o 31. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estava com mais violenta dor, os filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo o macho. E quando ele estava no terceiro dia ali com aquela dor, a circuncisão era como uma cirurgia no homem, o homem ficava ali com dores, não é? E ali eles deixaram os homens ficar, mesmo no período que ele estava fraco, com dor. Aí eles vêm e entram com a espada na cidade ali e mataram todo o macho. Então nós vemos que também fazer justiça própria não é bom, vingança não é bom. E aqui os filhos de Jacó, eles devolveram, aquilo que o rapaz fizeram com sua irmã, o ódio, a mágoa, e eles acabaram eles mesmos fazendo justiça. E nós vemos que Jacó, que era um homem de fé, ele não fez justiça. Jacó não falou nada, Jacó se calou, porque diante da maldade, irmãos e irmãs, a gente tem que recorrer só a Deus. Nós não podemos vingar dos nossos inimigos. Estamos aprendendo nessa palavra, a terceira lição que nós estamos aprendendo. A primeira lição é não querer andar sozinho, sem oração, sem falar com Deus. Quem é moça, rapaz, deve falar com os pais quando vai no lugar, não ir sozinhos, porque uma moça que de não era uma adolescente, é bonito, está na fase, na flor da idade, é invejada como ela, era bonita, e esse rapaz estava de olho e entrou na sua vida ali, te destruindo, tirando sua honra, estuprou ela, que era muito triste, é uma dor muito triste, se nos dias de hoje já é difícil. Uma mulher que passa pelo estupro, imagine naquela época. A segunda lição, cuidar com as nossas alianças, porque muitas vezes a pessoa pode estar nos falando a verdade,
mas no íntimo ela tem ódio, ela tem mágoa, ela tem vingança, não é? E depois daquela aliança a gente vai descobrindo quem é aquela pessoa que a gente está fazendo aliança. Muitas vezes ela faz aliança com você, ela é boa ali, mas depois você vai vendo o outro lado daquela pessoa. Então devemos orar primeiro a Deus, só que aqui no caso eles não eram cristãos, então eles não oravam, eles caíram de verdade no engano, porque eles confiavam nos filhos de Jacó, né, um homem de Deus. Eles achavam que ele estava falando a verdade, mas nós já somos cristãos, nunca devemos fazer uma aliança sem Deus confirmar ela. E a terceira lição que nós aprendemos: não fazermos justiça com as nossas próprias mãos. Como os filhos de Jacó, eles fizeram justiça, eles devolveram com a mesma moeda, e não é assim que Deus quer que a gente faça com os nossos inimigos. Por mais que esses inimigos machuquem nossa alma, nossa família, nós não devemos fazer justiça com as mãos, porque a justiça ela vem de Deus. Nós devemos ser igual Jacó. Jacó se calou diante dessa tragédia, e nós vamos ver que em nenhum momento Jacó faz justiça com as próprias mãos. Nós também. Então nessa noite, se você está sendo humilhado por alguém, se alguém mentiu para você, se alguém está te perseguindo, peça a Deus força para não fazer justiça com essa pessoa com suas próprias mãos. Entrega para Deus essa luta, essa guerra, esse deserto, esse vale, esse inimigo. E não vamos fazer justiça com nossas próprias mãos, vamos esperar no Senhor, vamos confiar no Senhor, porque a justiça vem do Senhor. É Ele que julga nossas causas diante das tragédias, daquilo que nós perdemos. Só Deus pode colocar um ponto final, só Ele pode determinar o que vai fazer nas nossas vidas. Então, no versículo 26, eles mataram também ao fio da espada Hamor e seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Então, a dor dessa menina foi uma dor muito grande. Saber que além dela ser estuprada, humilhada, agora os seus irmãos vem e mata toda a cidade, todos os machos daquela cidade ali foram mortos por causa dela. Uma história triste, né? A mãe não teve amor que correspondia de Jacó, e a filha vai também repetindo uma história triste. E nós vemos isso também com muitas mulheres, que às vezes a mãe não foi feliz no amor, os filhos repetem aquela história que tem na família, e aqui também aconteceu na vida dessa jovem. O versículo 28, e eles mataram, tomou ela, tirou ela daquela casa, e as suas ovelhas, suas vacas, seus jumentos, que na cidade ou que no campo havia, eles tomou. E toda a sua fazenda, os seus meninos, mulheres, levaram preso e despojaram-nos tudo o que havia em casa. Então, que eles fizeram justiça com as próprias mãos. O versículo 30. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus, perizeus, sendo eu pouco povo em número, ajuntar Sião e ficaram destruídos, eu e minha casa. Então nós vemos aqui a atitude de Jacó. Jacó ficou triste, com medo de sofrer uma represália dos moradores daquela terra, que era muito, deles virem tirar satisfação com ele. E Jacó, ele não quis justiça própria, mesmo sabendo que tocou na alma da sua filha, que tocou ali na honra da sua filha, ele não quis justiça. E assim tem que ser nós também. Nós aprendemos isso, que a justiça vem do Senhor. E ali esses
quando eu e você fazemos justiça com as próprias mãos, quando nós revidamos com os nossos inimigos, nós estamos deixando um mau testemunho aonde nós passamos. Então, que você não venha dar um testemunho, que você e eu venhamos deixar um bom cheiro por onde nós passar, que nós não venhamos querer estar brigando com as pessoas, destruindo as pessoas, mas que eu e você venha querer ter a paz com todos, seguir a paz com todos, porque a Bíblia diz que sem a paz e a santificação nós não veremos a Deus. Então Jacó ficou muito triste e Jacó, ele teve que, versículo 31, e eles disseram: faria pois ele a nossa irmã como uma prostituta? E esses filhos de Jacó aqui, eles não tiveram nenhum ressentimento, eles não se arrependeram, eles estavam cheios de raiva, de ira. E quando Jacó perguntou para eles por que eles fizeram isso, eles disseram: porque eles fez da nossa irmã como uma prostituta. Então, assim também é nos dias de hoje, não é? Tem muitas pessoas que fazem vingança, destrói, mata, revida com as próprias mãos, mas que nós não devemos agir dessa maneira. Então aqui está a história de uma jovem, que é uma história que é triste, mas nós tiramos essas lições, 4 lições que nós tiramos: não querer andar sozinha, os pais e as mães devem estar de olho nos seus filhos, saber aonde suas filhas estão indo, não é? Estar sempre orando, pedindo proteção para elas. Essa é uma história da filha de Jacó, né? Que saiu sozinha e acabou esse rapaz de olho nela e acabou tendo essa destruição. E não fazermos justiça com as nossas próprias mãos, ter cuidado com quem também fala a verdade, orar para fazer aliança, porque depois da aliança nós vamos ver a verdadeira identidade das pessoas. É como às vezes a gente, quando casa, faz aliança com um homem com a mulher, ali parece que é verdade aquele relacionamento, mas depois daquela aliança você vai vendo o que está por trás do caráter daquela pessoa. Na igreja também acontece isso. Às vezes você lembra uma pessoa, ela parece uma boa irmã, um bom irmão. Aí depois que ela já está aliançada no seu ministério, ela começa a querer trazer mau testemunho, ela vai fazer justiça no seu ministério, ela vai querer vingar de você, ela vai querer te fazer de refém. Então, irmãos, devem orar, não confiar na palavra das pessoas, mas confiar na palavra de Deus e deixar um bom testemunho onde nós passar, ter a paz com as pessoas, não vingar as pessoas, não querer matar, destruir as pessoas, por mais que elas tenham feito algo de mal para nós. Então aprendemos essas lições com a filha de Jacó e vemos que essa menina, ela teve um lar disfuncional, por isso aconteceu tudo isso com ela. Ela quis sair sozinha, ela queria conhecer outras famílias, outras moças, para ver se aquelas moças tinha a história dela, porque ela teve um exemplo dentro de casa. Então nós ter, né, é um bom exemplo dentro da nossa casa, porque quem está em paz não vai querer ficar andando. Mas porque ela quis sair, ela teve uma família disfuncional, ela viu desde o vô que vendeu as filhas para Jacó, o vô enganou Jacó, Jacó casou, mas amava Raquel, não amava Lia. Então essa menina, ela cresceu vivendo dentro de uma família disfuncional. Eles tinham a fé, mas o lado emocional dela, ela tinha esse lado aí de querer sair sozinha, querer aprender as coisas sozinha. E assim, irmão, é muitas famílias, tem muitas moças e rapazes que saem dentro de casa porque não tem um bom exemplo dentro da casa. Então eles querem conhecer o mundo, e no mundo é onde está o engano. No mundo as pessoas não são verdadeiras. Quem te ama, quem te quer,
Você que é filha, filho, obedeça a seus pais. O mundo é mentira, o mundo é ilusão. As pessoas lá de fora, elas não vão te ajudar. A sua família é quem vai correr atrás do prejuízo, é quem vai te dar a mão. Ame sua família, perdoe sua família, ore por sua família, cuide dos seus filhos, das suas filhas. E assim, irmãos, eu agradeço a vocês por assistir essa live até o fim. Você que passar pelos nossos louvores lá no YouTube, nas nossas lives, se inscreve lá, ajuda nós a levar o nosso ministério para outros lá, para outras famílias. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Fique na paz do Senhor Jesus. E Deus nos abençoe em nome